Como sempre acontece desde a sua fundação, hoje o presidente Lula fez a abertura da Assembleia Geral da ONU. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Da mesma forma, Lula colocou em seu discurso crise climática, pobreza, fome, o elogio ao multilateralismo, o elogio, portanto, ao sistema ONU de uma forma geral, enquanto princípio, e apontando ao mesmo tempo as dificuldades, os problemas que o multilateralismo está tendo nos últimos anos. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Também esse ano, como não poderia deixar de ser, já se esperava uma resposta às ações dos Estados Unidos, mais especificamente ao posicionamento de Trump. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Lula reafirmou aquilo que em outra época, outro tempo, seria o óbvio, né? Precisaria falar, mas na circunstância em que estamos, isso se tornou imprescindível. Soberania. O princípio da soberania, que é um princípio básico que rege, ou deveria reger as relações internacionais, pelo menos de direito, ainda que não aconteça de fato, foi reivindicado por Lula e o recado, ia dizer recado, não, diretamente dirigido aos Estados Unidos, dizendo que o Brasil tem as suas instituições, tem a sua autonomia. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Essa questão da soberania é um assunto, ao mesmo tempo, claro, objetivo, mas muito complexo. Complexo, para não dizer, por vezes, adornado por uma retórica, porque as grandes potências nunca respeitaram esse princípio, de forma alguma. E principalmente no diz respeito a, seja ações armadas diretas, citar aqui as inúmeras guerras, para ficar nos Estados Unidos, que os Estados Unidos provocou, se envolveu, a revelia do direito internacional, seja as ações, chamadas ações encobertas, que os Estados Unidos explicitamente adotam. Ao lado dos Estados Unidos, podemos elencar a França, Inglaterra, e, sobretudo, o seu grande aliado, grande parceiro, grande instrumento, se quiser, das potências ocidentais, que é Israel, que faz isso o quê? O massacre do povo palestino desde sempre. Aliás, também mereceu a atenção de Lula, genocida palestino. Essa é a grande questão que nos tem atormentado desde 7 de outubro de 2023. Vamos dizer, desde a fundação do Estado de Israel, mas, sobretudo, depois que vem em marcha um genocídio, uma das coisas mais terríveis da história. Número de pessoas mortas, de crianças mortas, de mulheres, a fome usada como arma de guerra, de forma explícita. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza.
Ali, ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Então, claro, muito positivo o Lula mencionar isso, e é um dos poucos, se não o único dirigente, mas um dos poucos dirigentes, vamos dizer assim, que menciona de forma clara que há genocídio. Recentemente, a própria ONU, um grupo da ONU, chegou a essa conclusão. Cá entre nós demorou um pouquinho, mas mencionou o genocídio e de forma muito clara, condenando as ações de Israel, dizendo que o povo palestino tem direito a um Estado. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. Mas eu diria também, eu comentaria essa parte, que um dia antes houve uma reunião específica sobre a questão palestina. E ali apareceu algo, por meio do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que eu considero uma das coisas mais importantes. Ele propôs a criação de uma força de paz. Acabar el genocidio significa una fuerza armada de paz de Naciones Unidas. E isso nunca foi cogitado para a questão palestina. Já o foi até para o Líbano, mas nunca para a questão palestina. É uma proposta muito concreta, muito clara, e se implementada teria sua eficiência. Portanto, ainda que seja louvável, que seja importante a manifestação do presidente Lula, ainda estamos, e eu estou usando no plural, estamos, os estados, no plano do discurso. Por fim, como todos esperavam, o discurso do Trump. Muito interessante que, em linhas gerais, ponto por ponto, Trump contrasta, antagoniza com as questões do Lula. Crise climática, não existe, um discurso forte contra os imigrantes. E é interessante que o paradoxo, ele faz apelo à soberania dos Estados Unidos, mas não olha a soberania dos outros. Quer dizer, então o migrante segundo ele, é um atentado contra a soberania, o estrangeiro que vem para cá. Não vou me alongar aqui, não é a questão, mas obviamente que os Estados Unidos foi feito por estrangeiros. Aliás, os estrangeiros que foram para aquele território que hoje chama-se Estados Unidos e fizeram o genocídio dos indígenas. Isso é uma longa história, mas que deve ser mencionada. Mas, voltando para o Brasil, mais especificamente, o Trump faz um gesto mais amigável em relação ao presidente Lula, dizendo que achou simpático, que ele só faz acordos e negociações com pessoas que ele gosta. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Isso é uma retórica, obviamente, mas, apesar de ser retórica, é uma situação realmente sui generis. O presidente dá ainda, porque logo pode ser que não seja, potência econômica, a maior potência econômica e militar do planeta, que praticamente realizou a ONU, falar
para o mundo inteiro que ele estabelece relação com quem ele gosta. Realmente é uma situação que estamos vivendo nesse aspecto sui generis. De qualquer forma, ponto muito positivo para o Lula sobre a perspectiva das questões democráticas, progressistas. Eu acho que, se é que serve para alguma coisa o discurso, eu acho que é para cobrar. E eu acho que, em cima de tudo que o Lula disse, isso nos dá margem para os movimentos sociais, para os movimentos progressistas, levar isso adiante, levar essas palavras para ações. E é isso que importa para a política.